Sabe que Deus, o Todo-Poderoso, Ele ouve o seu clamor. Ele ouve a sua oração. E Ele é o Deus que responde. E Ele está aqui nesse momento, dizendo: filho meu, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu sou o teu Deus, sou o teu Salvador. Eu sou o teu Criador. Deus cuida de ti, você não é órfão. Você é o filho amado do Pai. Você é herdeiro com Cristo. Você é escolhido por Deus. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso é um privilégio. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E saiba de uma coisa, que o Senhor, o seu Pai, o seu Paizinho, Ele te ouve. Oh, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Clame a Ele e Ele te responde. Que você erga sua voz nesse momento e saiba que o Senhor te ouve. Que o Senhor te ouve. Levante a sua voz. Erga sua voz. Jesus, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
viver, eu me lanço, meus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Diga isso pra Ele, Jesus. Eis-me aqui, diz isso pra Ele, oh, diga Jesus, Jesus. Eis-me aqui, nos entregamos, Jesus. Eis-me aqui,
isso pra Ele eu me rendo. Rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Dependa dele. Eu me lanço. Se renda a ele. Onde encontro meu refúgio, de quem depende, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra onde ti. Eu me lanço, onde encontro meu refúgio. Oh, diga quem depende, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ouvi teus filhos. Eis-me aqui. Recebe, recebe, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Isso, não para, não para. Continua adorando a Ele. eis-me aqui, lançando o nome sobre todo. Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui, Pai. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Jesus. Diga isso para Ele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus. Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui, Pai. Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Faça como Tu queres nessa noite.
Eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Eu decidi estar aqui nessa noite, Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça valer a pena a sua vida para cá. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Pai. Oh, Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui, Pai, para te adorar, Senhor. Deixa a tua adoração romper com essas paredes nessa noite. Deixa a tua adoração alcançar o coração do Pai. Oh, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Diga, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Nos rendemos a você nessa noite, Pai. Tu és tudo que nós precisamos. Nos rendemos a você, nos rendemos à tua presença. Nos rendemos ao teu Espírito nessa noite. Nos rendemos à tua vontade nessa noite. Não queremos andar mais segundo a nossa vontade, mas nós queremos fazer conforme a tua vontade. Oh, queremos te obedecer, Pai. Eu me rendo à tua vontade nessa noite. Eu me rendo ao teu querer nessa noite. Eu me rendo à tua presença nessa noite. Chega de lutar, Senhor, com as minhas forças. Chega de quebrar a cara, Pai, muitas das vezes. Por querer fazer as coisas segundo o meu entendimento. Eu me rendo a você, Pai. Eu me rendo à tua presença. Eu me rendo a você, Senhor. Oh, Deus, eu me rendo a você. Eu me rendo a você. Eu me rendo. Eu estou rendido, Pai. Levanta tuas mãos como forma de rendimento. Diga isso a Ele. Diga, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Chega de ter percas na minha vida. Eu me rendo, Pai. Chega de querer fazer as coisas do meu jeito. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Pai, nessa noite. Oh, eu me rendo a você, Pai. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. 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 Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom, amém?
Que atmosfera maravilhosa da presença do Pai. Como é bom estar nesse lugar nessa noite. Amém? Você se alegra por estar nesse lugar nessa noite? Eita glória. O amém não foi muito forte. Eu vou perguntar de novo. Você se alegra por estar nesse lugar nessa noite? Sabe, irmãos, esse é o melhor lugar que eu e você poderíamos estar. Talvez o teu corpo esteja pensando outra coisa diferente. Talvez o teu corpo esteja dizendo, rapaz, o melhor lugar onde eu poderia estar agora seria a minha cama, bem quentinho, bem enroladinho. Mas eu te digo, é melhor estar enrolado com essa presença maravilhosa. Amém? É melhor estar nesse ambiente, sendo aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A nossa vida sendo acrescentada, sendo alcançada pelo Senhor nessa noite. Amém? E sabe, irmãos, Deus ele não desperdiça a oportunidade. Nessa noite não será diferente. Deus não vai desperdiçar a tua vinda para esse lugar nessa noite. Deus tem algo comigo e com você. E de fato Ele já começou a fazer. Amém? Ele já começou a fazer coisas na minha vida, na tua vida. E eu não sei se você recebeu essa palavra, mas eu recebi essa palavra a qual nós estávamos adorando a Ele nesse momento. Se render a essa presença. Quantas vezes eu e você temos lutado, temos tentado resolver as coisas do nosso jeito. E quantas vezes eu e você temos quebrado a cara, temos tido prejuízos, e muitas coisas não têm acontecido da maneira como eu e você gostaríamos, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, muitas das vezes, sem consultar a Deus. E é sobre essas coisas que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. E eu me alegro com isso, porque o Espírito já começou a fazer. E não sou eu, é Ele que faz. Amém? Porque a palavra é dEle, o povo é dEle, a unção é dEle, o Espírito é dEle. Amém? Se não for Ele, irmãos, não adianta de nada. O que seria de mim e de você se não fosse essa presença, se não fosse Ele? Amém? É Ele que faz. E nessa noite não será diferente. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Eu creio que você vai ser muito edificado como eu estou sendo. Efésios capítulo 5, verso 14. Você encontrou? Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus ou do Senhor. Eu queria ler esses mesmos versículos na versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela diz assim, a partir do versículo 14: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Então a Bíblia, nesses versículos, o apóstolo Paulo ele começa falando a respeito de despertar. Amém? E ele fala, olha, desperta tu que dormes. E sabe que um estado de sonolência é muito perigoso. Não sei se você já teve essa experiência de dirigir em um estado de sonolência. É muito perigoso para você, como também para as pessoas que estão junto com você, ou que está naquele trajeto que você está fazendo, naquele percurso. Porque um estado de sonolência é perigoso demais para uma vida de uma pessoa em um local de trânsito, quando ele está dirigindo. Amém? Você entende isso? E sabe, em um estado de sonolência, muitas das vezes, vai acarretar prejuízo para mim e para você. E quantas oportunidades Deus nos dá de ouvir a sua palavra, a qual nós estamos em um estado de sonolência.
Eu não digo, irmãos, a respeito de simplesmente em um estado de sonolência, falando no âmbito natural. Amém? Um estado onde o teu corpo está cansado, o teu corpo está com sono. Eu não estou falando a respeito disso, porque não era a respeito disso que Paulo estava instruindo a igreja. Ele estava falando a respeito de um estado de sonolência espiritual que as pessoas se encontravam. E como é fácil eu e você sermos alcançados ou encontrados, melhor dizendo, em um estado de sonolência espiritual, onde muitas das vezes Deus está falando, Deus está sinalizando para mim e para você, e a gente está com a nossa atenção despercebida, sem estar de fato prestando atenção naquilo que está sendo feito ou naquilo que está sendo dito pelo Senhor. Amém? E esse estado de sonolência vai te deixar em uma condição que você não vai receber aquilo que Deus tem para você. E eu torno a dizer isso para você, eu não estou falando a respeito de um estado de sonolência no âmbito natural, mas esse estado de sonolência é um estado de sonolência onde você fica despercebido daquilo que Deus está falando ao teu respeito. E sabe, irmãos, vir para a igreja não quer dizer que você está recebendo tudo de Deus. Vir para a igreja não quer dizer que você serve a Deus, não quer dizer que você está fazendo a vontade do Senhor. Vir para a igreja não diz muita coisa, como nosso pastor Isaías diz. E ele dá continuidade a essa frase, ele diz, olha, mas não vim, diz tudo. E é uma verdade, amém? Mas o fato de você estar aqui não quer dizer que você está vivendo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E quantos de nós, irmãos, infelizmente, estamos passando dias e dias vindo para a igreja e a nossa vida não cresce, a nossa vida não muda, pessoas não são alcançadas pelo meu testemunho e o teu testemunho, porque eu e você estamos sendo encontrados nesse estado de sonolência. Mas Deus nos trouxe nessa noite para esse lugar, para eu e você sermos despertados por Ele, para que esse estado de sonolência nunca mais possa ser encontrado na minha vida e na tua vida, amém? E ele fala a respeito de nós não andarmos de uma maneira insensata, de uma maneira tola, e ele diz, não seja insensato, mas entenda qual é a vontade do Senhor. E antes ele fala sobre remir o tempo, ou aproveitar bem o teu tempo, amém? Deus, ele te dá um tempo de 24 horas durante o dia, e você tem essas oportunidades, minuto a minuto, para aproveitar bem o teu tempo. E eu ouvi uma pessoa me falando a respeito de buscar o Senhor, eu estava conversando com ela, e eu falando a respeito de buscar a Deus, de ter mais um momento de comunhão com o Senhor, com a sua palavra, e essa pessoa disse, rapaz, é porque o meu tempo é tão corrido, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu disse, como assim você disse que não tem tempo? Você está muito e muito enganado a respeito disso, porque Deus te dá o teu tempo, agora você que tem administrado de uma maneira errada. Então não diga que você não tem tempo, você tem um tempo, agora eu e você precisamos saber administrar, e a Bíblia fala a respeito disso, sobre nós aproveitarmos bem o nosso tempo. E eu li a versão NVI, ela fala a respeito de você aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade que Deus te dá, que Deus me dá, eu preciso aproveitá-la bem, para que ela não possa ser desperdiçada. Amém? E o texto dá continuidade a respeito de falando de insensatez, e ele diz que nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Eu queria falar um pouco a respeito disso, sobre a vontade do Senhor, irmãos. Ele quer esclarecer para mim e para você a vontade dele. Lá em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 36, a Bíblia fala que nós devemos, em primeiro lugar, perseverar. Nós necessitamos de perseverança. Para quê? Para que depois de haver feito a vontade do Senhor, nós possamos alcançar a promessa. Muitas pessoas querem alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas sem antes fazer a vontade do Senhor, sem antes cumprir aquilo que Deus quer para a vida delas. Querem as promessas de Deus, mas não querem o Deus da promessa. Quantas pessoas estão vindo para a igreja, irmãos? Isso não acontece aqui, como nosso pastor diz, é nas outras igrejas. Mas estão vindo para a igreja buscar o Senhor, ou buscar as coisas que Deus tem para a vida delas. E não de fato estão buscando a Deus. Isso não pode acontecer comigo e com você. Simplesmente querer aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e não querer Deus.
Era esse pensamento que Jacó teve quando se deparou com aquele anjo e começou a segurar aquele anjo querendo ir embora. E ele disse: olha, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Em outras palavras, eu não estou interessado com a tua presença não, o que eu quero é a bênção. Era esse pensamento que Jacó estava tendo naquele momento: eu quero a bênção, me dar a bênção e você pode ir. Mas diferentemente de Jacó, Moisés ele pensou diferente. Quando Deus disse: olha Moisés, esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo rebelde, eu não vou mais com esse povo. Olha Moisés, eu vou dar aquilo que eu prometi, a terra prometida eu vou dar para esse povo, eu vou enviar um anjo, vai resolver tudo, mas porém a minha presença não vai com vocês. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for comigo, eu não quero, Senhor. Será que eu e você estaríamos com esse pensamento, irmão, se Deus fizesse essa proposta para mim, para você? Deus aparecesse para você, eu falasse hoje para você: olha, eu vou te dar tudo que você precisa, mas eu não vou estar mais com você. Será que eu e você aceitaria? Eu creio que não, amém? Se você ainda ficou em dúvida, misericórdia. Porque Deus é mais importante do que aquilo que Ele tem, irmãos. Amém? Deus ele é mais importante do que aquilo que Ele tem. Nós precisamos buscá-lo, não pelo aquilo que Ele tem para te dar, mas pelo aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Deus é bom. Irmãos, o céu é um lugar de paraíso, sabe por quê? Porque Deus está lá. Amém? Porque Deus está lá. E eu te digo, dentro de você é um lugar de paraíso também. Sabe por quê? Porque Deus está aí. Aleluia. Então, irmãos, ele está falando aqui a respeito da gente entender qual é a vontade do Senhor. E esse louvor foi bem propício para essa palavra nessa noite. Nós precisamos entender qual é a vontade dele. Em primeiro lugar, procurar entender qual é a vontade dele, para que eu e você possamos obedecê-la. Eu citei agora há pouco lá em Hebreus, que nós precisamos em primeiro lugar fazer a vontade dele. Mas como é que você vai fazer a vontade dele se você não conhece, se você não entende, se você não compreende? E a Bíblia está falando aqui que nós precisamos entender qual é a vontade dele. E pessoas começam a atribuir coisas a Deus porque não entendem qual é a vontade do Senhor. Pessoas estão atribuindo doenças a Ele, pensando: talvez seja a vontade do Senhor, que eu esteja enfermo. Essa doença veio para o meu corpo, talvez seja a vontade dEle. Pessoas estão vivendo em um momento de dificuldade financeira e estão imaginando: rapaz, talvez seja a vontade do Senhor que eu passe por isso. Pessoas estão passando por problemas no seu casamento, eu disse: talvez seja Deus que esteja querendo essa tribulação no meu casamento. Dificuldades na família, estão atribuindo a Deus, é a vontade do Senhor. Não sei se você já ouviu, mas em momentos de velório, pessoas dizem: era a vontade de Deus que essa pessoa morresse aos 14 anos. Estão atribuindo coisas à vontade do Senhor, porque não conhece qual é a vontade do Senhor. E uma vez que você conhece, irmãos, você precisa obedecer essa vontade. E é o segundo passo a eu e você fazermos. Obedecer qual é a vontade de Deus. Cumprir aquilo que Ele tem como vontade para mim e para você. Aleluia. Amém. Eu queria que você fosse lá para Romanos, capítulo 12. Nós iremos ler alguns versículos nessa noite que vai colocar base em algumas coisas que a gente vai falar mais na frente. Mas antes eu queria compartilhar alguns versículos com você. Romanos capítulo 12. Verso 2. Quem achou, diga: eu estou acordado. Quem não achou, diga: eu também. Durma não, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: desperta. Versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este séculos ou mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Você está lendo comigo? Pela renovação do vosso...
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia está revelando para mim e para você qual é a vontade dele para você e para mim. Boa, perfeita e agradável. E ele disse, olha, não se conformem com esse mundo, porque o mundo quer colocar um sentimento de conformismo dentro de mim e de você. Ah, é isso mesmo, o Brasil está em crise, o Brasil está passando por essa dificuldade, todo mundo vai passar. E muitas das vezes eu e você estamos se conformando com essas notícias. Enquanto Deus está revelando qual é a vontade dele para mim e para você. Irmãos, eu não sei se você se lembra, mas Deus continua suprindo, prosperando, avançando pessoas que passam por momentos de dificuldades. Eu não sei se você se lembra, o povo de Israel, quando estava no deserto, Deus supria tudo aquilo que eles necessitavam. Então, se necessidade se levantar na minha vida e na tua vida, se preocupa não, porque Deus ele continua suprindo. Deus ele continua, irmãos, mandando suprimento para mim e para você. E quantos testemunhos eu e você já temos tido a respeito disso? De Deus mandando um maná diário para mim e para você. E muitas das vezes talvez não foi nem da onde você pensava que vinha, mas veio. Quando menos você imaginava, a porta bateu e a notícia chegou. Eu cheguei para você, aquilo que você estava precisando. Aleluia. Quantas oportunidades dessas, irmãos, nós já tivemos. De Deus suprindo a minha necessidade e a tua. Mas o mundo, ele tenta impregnar na minha mente, na tua vida, esse sentimento de conformismo. De conformidade com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Eu quero dizer para você e você, não dependemos da economia do Brasil, nós dependemos da economia dos céus, e lá não existe essa palavra crise. Amém. Crise financeira não existe nos céus, não existe na economia dos céus. A Bíblia fala que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Esse pensamento, esse sentimento de conformidade, de se conformar com as coisas que têm acontecido, tem impregnado a nossa mente. E a Bíblia fala sobre nós renovarmos a nossa mente, pela exposição da palavra. É em momentos como esse que está sendo ministrado a palavra do Senhor, e eu e vocês paramos para ouvir, Deus vai tratando coisas comigo e com você, e a nossa mente ela vai sendo renovada, e a gente começa a entender qual é a vontade de Deus. Aleluia, amém. Quando situações difíceis chegam para mim e para você, a gente já pode, mediante esse versículo, irmãos, saber se é a vontade de Deus ou não. Situação se levanta na tua frente, você olha para esse versículo, rapaz, isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável? Ainda não. Então isso não é a vontade de Deus, tem algo melhor para mim e para você. Tem algo melhor para acontecer. E Deus já providenciou isso para mim e para você. Talvez o teu casamento não esteja a mil maravilhas, ou da forma como você desejaria estar, mas eu te digo, irmãos, Deus ele quer mudar essa situação. É a vontade dele que o teu casamento esteja em paz. É a vontade dele que o teu relacionamento dê certo. Deus ele não preparou para você separação. Amém? Diga comigo, vai dar certo. Aleluia. Vá por favor lá para Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos...
Olha que coisa maravilhosa que Jesus estava dizendo. Olha, nem todo mundo que me diz Senhor e Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai. Diga, esse sou eu. Não, diga com fé, diga eu sou, esse sou eu. Diga como quem está acordado, diga esse sou eu. Fazendo a vontade dele, obedecendo aquilo que ele tem para você e tem para mim. Amém? Eu queria que você fosse lá para Atos, capítulo 21. Aleluia. Atos, capítulo 21. A partir do verso 8. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia, e entrando em uma casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demoravam-nos ali por muitos dias. Chegou à Judeia um profeta por nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas suas mãos, nas mãos do gentio. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes tanto, nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas assim a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. E como não podíamos convencê-lo, nós nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Paulo tinha uma direção de ir para Jerusalém. E ele passou na casa de Filipe, né? Ele se hospedou ali alguns dias, e esse homem usado por Deus trouxe uma revelação daquilo que iria acontecer na vida de Paulo, né? Que Paulo iria ser preso, e Paulo expôs para os irmãos começaram a querer convencer Paulo a não ir para Jerusalém, e chegaram ao ponto de dizer: Paulo, não vá, não faça isso, Deus já está esclarecendo aquilo que vai acontecer na tua vida. E Paulo disse: olha, eu estou pronto até a morrer pelo nome do Senhor, se for preciso, quanto mais ser preso. Que convicção Paulo tinha em cumprir a vontade do Senhor, em obedecer aqueles passos que Deus estava dando para ele. Amém? Essa convicção Paulo tinha a respeito da morte, se fosse possível enfrentá-la, ele faria isso, por tão somente obedecer à vontade do Senhor. E é esse sentimento, irmãos, que nós precisamos estar no nosso coração. Se for preciso enfrentar a morte para obedecer à vontade de Deus, eu vou fazer isso. Se for preciso para ter percas na minha vida, para obedecer à vontade do Senhor, eu vou fazer isso. Os améns foram mais fracos quando falou em perder coisas. Se talvez eu chegasse para você e estivesse falando agora: olha, tem coisas maiores para você, com certeza esse amém seria mais forte. Mas, irmãos, com Deus não existe percas. Sabe, você pode até, irmãos, ter coisas na tua vida que você deixou de ganhar, mas lá na frente você ganha coisas que superam aquilo dali. Vai vir coisas para você, irmãos, da parte de Deus, porque você está obedecendo às direções de Deus, que vai superar aquilo que você tinha. Paulo é um exemplo disso. Paulo, ele falando a respeito da sua cultura, dos seus estudos, ele disse: olha, eu, fariseu, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu era doutor da lei, quanto à lei, eu era irrepreensível, eu era um homem íntegro, mas isso tudo eu considero como esterco. Isso tudo eu considero como percas para mim, porque eu tenho algo maior, eu tenho algo mais que é superior a essas coisas, do que a essas recompensas naturais, do que a esses elogios,
do que títulos. O que eu tenho é muito maior e não se compara a essas coisas. Com Deus não existe perca. Quando você obedece à vontade do Senhor, vai vir recompensa que vai superar aquilo dali que você deixou de ganhar. Amém? Aleluia. Vá, por favor, lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Você está recebendo algo? 1 Pedro, capítulo 4, verso 2. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, ou o desejo dos homens, ou o desejo da carne, mas segundo a vontade de... Você vai ouvir muito isso nessa noite. A vontade de Deus. Nós precisamos viver segundo essa vontade. Chega de quebrar a cara, chega de fazer as coisas do meu jeito, chega de fazer as coisas do seu jeito. Vamos fazer do jeito dele, a vontade dele. E a Bíblia está falando aqui mais uma vez sobre nós não vivermos segundo a concupiscência ou os desejos do homem, da carne, mas viver segundo a vontade do Senhor. Viver segundo a vontade dele. Amém? Eu vou revelar algumas dessas vontades dele para você. E eu queria que você fosse lá para Tessalonicenses, capítulo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Você encontrou? 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Amém? Então ele fala a respeito de uma vida de santificação. Diga comigo, santificação. E sabe, irmãos, que uma palavra, essa palavra quando é ministrada para a igreja, muitas das vezes não tem muito glória a Deus, não tem muito amém, mas é uma mensagem viva que precisa ser pregada. A santificação. E sabe, irmãos, muitas das vezes a gente está querendo que pessoas se convertam, principalmente da nossa família. E esse desejo tem estado por muito tempo, só um desejo no nosso coração, e a gente não tem visto coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque uma vida de santificação, ela não está sendo refletida dentro da família. Muitas das vezes é isso. Sabe, a gente muitas das vezes está orando, eu queria que o meu marido se convertesse, eu queria que o meu marido se convertesse. E o teu marido já viu alguma diferença na tua vida para você estar querendo que ele se convertesse? As pessoas da tua volta, eles já observaram alguma coisa diferente desde o dia que você se converteu? Ou a tua conduta continua o mesmo? Ou a tua forma de falar, a tua forma de brincar ainda continua a mesma? E não tem diferença nenhuma do mundano. A Bíblia fala, irmãos, que o povo de Deus é um povo que é o sal da terra e a luz do mundo. Isso revela para mim e para você que nós precisamos fazer a diferença por onde andarmos. Aleluia. A minha vida e a tua vida deve fazer a diferença onde a gente chegar. Os ambientes a qual eu e você estivermos expostos, esse ambiente precisa ser influenciado pelaquilo que eu e você temos.
uma vida de santidade, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de santificação. E quando a gente fala a respeito de santificação, a gente lembra de Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, com os manjares do rei, com a comida do rei, não beber do vinho do rei, não beber da comida que o rei comia. Ele decidiu não se contaminar com aquilo dali. Ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar ou não ceder àquilo dali. Foi uma decisão dele, né? Eu queria que você fosse lá para Daniel, eu vou ler alguns versículos. Daniel capítulo 1, vai lá por favor, bem rapidinho. A partir do verso 8, diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho em que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se dê legumes a comer e água a beber. Eu acho interessante que a Bíblia fala a respeito disso, de que Daniel decidiu no seu coração, e ele falou para o chefe dos eunucos, disse: olha, permita que a gente passe um tempo só comendo frutas e legumes, e depois você experimenta. A tua Bíblia tem isso aí no versículo 12, experimenta, amém? Experimenta. Quem vai experimentar uma vida de santificação na minha vida e na tua vida? Quem vai ver a diferença na minha vida e na tua vida? É o mundo, irmãos. É o mundo. Quando provar em mim, você precisa ter o gostinho do sal. Sabe que uma comida insossa, ela não tem muito gosto. Você gosta de uma comida insossa, sem sal? E o mundo, quando olhar para mim e para você, ele precisa sentir o gosto do sal, fazendo a diferença. E Daniel disse a esse homem: olha, experimenta se houve alguma mudança na nossa vida, experimenta se houve melhora, experimenta se Deus fez algo na minha vida. Daniel estava cativo na Babilônia. Daniel, junto com algumas pessoas de Israel, foram levados cativo à Babilônia. Eles estavam como prisioneiros, escravos. Mas a Daniel e a esses jovens, eles foram morar no palácio do rei. Né? O rei, ele deu uma ordem para que os nobres de Israel, os príncipes de Israel, aquelas pessoas cultas de Israel, pudessem ser trazidos para o palácio, para poderem servir ao rei, para poder ajudar ao rei com a sua sabedoria. E Daniel se encontrava nesse grupo, e ele estava vivendo ali dentro da Babilônia, cativo, mas dentro do palácio, preso, mas dentro do palácio. E quando a gente fala e trata a respeito da Babilônia, a gente traz para esse tempo nosso, é o mundo a qual eu e você estamos vivendo. E Jesus, orando a respeito dos discípulos, ele disse: olha, Pai, santifica-os. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse: olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo.
E era dessa mesma forma que Daniel se encontrava. Ele se encontrava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Ele se encontrava em meio àquele povo, mas ele não pertencia àquele povo. Mas qual foi a estratégia do diabo na vida desses jovens? Olha, nós não estamos satisfeitos pelo fato deles estarem dentro da Babilônia. Nós queremos agora que a Babilônia esteja dentro deles. E é essa influência que o diabo tem tentado colocar na minha vida e na sua vida. Ele quer que o mundo esteja dentro de mim e de você. Foi essa a dificuldade que o povo de Israel encontrou, por isso que eles passaram 40 anos no deserto. Era um processo para que o Egito saísse de dentro deles. O mundo saísse de dentro deles. Foi fácil demais eles saírem do Egito, mas precisou de 40 anos para que o Egito saísse dentro deles. E nós estamos nesse processo de santificação. Eu não estou ministrando para você nessa noite uma vida de perfeição. Amém? Não estou falando a respeito de perfeição, mas eu estou falando a respeito de santificação, que é algo que eu e você construímos dia a dia. E nós vimos lá em Tessalonicenses que é a vontade de Deus que eu e você vivamos uma vida de santificação. Amém? Então a dificuldade encontrada em Daniel, em primeiro momento, foi essa influência que esse povo estava querendo impregnar dentro deles, para que a cultura da Babilônia pudesse se estabelecer dentro deles. Mas ele decidiu se resguardar disso. Ele decidiu se blindar disso, e sou eu e você que decidimos isso, irmãos. Dia a dia, momento a momento, aproveitando bem cada oportunidade, não sendo insensato, não sendo tolo, mas entendendo a vontade de Deus. Uma vida de santificação, uma vida se resguardando do pecado, uma vida abrindo mão de propostas ilícitas que vai desagradar a Deus, que vai manchar a presença de Deus na minha vida e na tua vida, que vai ofuscar. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, sobre eu e você não apagarmos o Espírito Santo. Como é que nós podemos apagar o Espírito Santo quando você decide viver de uma forma que não atenta para essa santificação, que não se resguarda, que não se protege, que não se blinda dessas coisas? Aleluia! Nós precisamos sim, irmãos, de uma vida de santificação para fazer a vontade dEle, porque de fato é essa a vontade dEle para mim e para você, abrindo mão do pecado, abrindo mão de propostas ilícitas que vai desagradar a Deus, abrindo mão de convites que o diabo muitas das vezes tem feito para mim e para você, com um prato que muitas das vezes é belo, é bonito, porque, irmãos, na maioria das vezes o pecado é prazeroso, ou eu diria todas as vezes o pecado é prazeroso para a carne, para aquele momento, mas a consequência é terrível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então Daniel, ele decidiu no seu coração. Você precisa se decidir, eu preciso me decidir, dia após dia, momento a cada momento, oportunidades a cada oportunidade, a não se contaminar com essas finas iguarias do rei. E é interessante que a Bíblia fala a respeito disso, né? Finas iguarias, não era qualquer coisa, apesar de nos versículos anteriores falar de ração, mas a Bíblia trata a respeito dessa comida com excelência, que era feita.
a mesma comida que era feita para o rei. Você acha que o rei comia qualquer coisa? Com certeza não. Então era uma comida com excelência. Era algo que aos olhos naturais era prazeroso. Mas Daniel, ele decidiu entrar nessa reeducação alimentar. Amém? Reeducação alimentar. Se o pastor Isaías estivesse aqui, ele poderia dar uma aula a respeito disso. Amém? Reeducação alimentar. Ele decidiu, rapaz, eu não quero me contaminar com essas coisas. Talvez ele tivesse um corpinho assim, em forma igual ao meu. Mas ele decidiu não se contaminar com aquilo. Ele decidiu no seu coração. Amém? Você pode, irmãos, até cortar coisas na tua vida. Amém? Mas se aquilo que é o principal a ser cortado da tua vida, você ainda tem deixado lá, e você tem se alimentado daquilo dali, irmãos, eu te digo, tua vida não vai ter muito acréscimo da parte do Senhor. Nós precisamos cortar aquilo que de fato tem impedido o nosso crescimento, o nosso avanço, no que diz respeito a essa vida de santificação. Amém? Abrir mão de coisas. E essa mensagem não é uma mensagem para um pecador, simplesmente. Essa mensagem é para o povo de Deus, é para os crentes. Vida de santificação. Vida de abrir mão do pecado. Uma vida de abrir mão, irmãos, de coisas que têm desagradado o Senhor. Conversas ilícitas que muitas das vezes você tem dado o teu ouvido no teu ambiente de trabalho. E muitas das vezes você tem até rido, e não tem feito a diferença naquele lugar, naquele ambiente. Eu não estou falando a respeito de você fechar a cara para todo mundo, e se agora, porque também tem os extremos. Uma pessoa se converte e muda totalmente, ela fica fechada para todo mundo. Não, agora o que me interessa é uma vida de santificação. Irmãos, uma vida de santificação não está tratando a respeito de você fechar a cara para todo mundo e não ter comunhão mais com ninguém, não ter conversas, não ter diálogos. Você pode sim, irmãos, estar em um ambiente e naquele ambiente você está fazendo a diferença. Amém? E Daniel estava nesse ambiente. E é interessante que o chefe dos eunucos disse, olha, eu tenho medo do meu rei, porque quando ele olhar para vocês, eles vão ver o semblante de vocês de uma maneira diferente do que aquelas pessoas que são iguais a você. Olha que palavra esse homem estava dizendo, olha, essas pessoas são iguais a você. Mas Daniel sabia, iguais não, iguais a mim não, porque eu decidi fazer algo diferente. Daniel e esses homens também decidiram, Anasias, Misael e Azarias, que é Mesaque, Cedraque e Abidnego. Esses jovens decidiram, e ele disse, olha, eu não vou ser iguais a esse. Pode estar no mesmo ambiente, mas eu não sou igual. Pode estar no mesmo ambiente de trabalho, mas eu não sou igual. Pode estar na mesma casa, mas eu não sou igual. Pode ser da mesma família, mas eu não sou igual. Pode até ser da mesma igreja, mas eu não sou igual. Eu vou fazer a diferença. A decisão está com você, a decisão está comigo, em obedecer a Deus, em fazer a vontade dEle ou não. Aleluia. Diga comigo, que palavra maravilhosa. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Que você abra mão de coisas para agradá-lo. Que você decida viver uma vida de santidade nessa terra, fazendo a diferença por onde você andar, porque tão somente você o ama, porque tão somente você quer Ele
não simplesmente aquilo que Ele pode te dar, mas você deseja fazer a vontade dEle. E eu te digo, irmão, se você ama alguém, você vai querer agradá-lo. Sim ou não? Sim ou não? Se você ama alguém, você vai querer agradá-lo. E se de fato você ama a Deus, você precisa agradá-lo também, fazendo a vontade dEle. Amém? Vá, por favor, lá para Tessalonicenses, novamente, capítulo 5. Eu vou estar encerrando, mas eu tenho outra coisa para mostrar para você qual é a vontade do Senhor, para você se alegrar um pouco nessa noite. Primeira Tessalonicenses, novamente, capítulo 5. Verso 18, aleluia, diga glória a Deus. Diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. E é interessante que a Bíblia fala em tudo, não por tudo. Existe uma diferença? Claro que sim. Você vai agradecer a Deus por algo ruim que aconteceu na tua vida? Não, você vai agradecer a Deus porque aquilo dali é uma oportunidade de Deus manifestar o poder dEle na tua vida. Aleluia. Oportunidades. Lembra que eu li no início, né? Aproveitando cada oportunidade. E olha o que a Bíblia está tratando aqui, para a gente poder fechar esse pensamento a respeito de fazer a vontade dEle. Ele diz: olha, em tudo dê graças a Ele. Em tudo, todos os momentos da tua vida que você passar, você precisa fazer o quê? Dar graças a Ele. Dar graças a Ele, não pelo aquilo de ruim que está acontecendo, mas mesmo em um momento de dificuldade, mesmo quando algo ruim se levanta na tua vida, você pode sim agradecer. Agora, o que é o natural? Você se acorda em um dia, o pneu do teu carro, da tua moto, da tua bicicleta furado. Na hora que você vai para o trabalho atrasado, qual é a primeira vontade que tem? Reclamar. Murmurar. Rapaz, logo hoje, você se acordou atrasado. Primeira vontade que dá é o quê? Murmurar. Mas se naquele momento você é obrigado, Pai, você me livrou de um acidente. Talvez tinha um acidente preparado para mim nessa manhã e o Senhor me livrou. Oh, aleluia, obrigado, Pai, obrigado, porque é uma oportunidade do Senhor manifestar o milagre. Aí você chega na borracharia, começa a falar de Deus, e a pessoa se converte lá, milagre acontece, e você começa a entender qual é a vontade dEle, era que aquela vida fosse alcançada. Agora, muitos de nós não estamos desfrutando de coisas assim, irmãos, porque a gente tem seguido aquela direção que vem, aquele pensamento que vem, pneu furou, meu amigo, logo hoje, que eu tenho tanta coisa para resolver, olha a hora. E a gente tem esquecido essa parte tão importante, em tudo da graça. Em tudo da graça. Obrigado, Pai, o Senhor sabe. Obrigado, Pai, porque tem algo bom para acontecer. Obrigado, eu vou me colocar na tua disposição, Senhor, porque eu creio que você vai manifestar o teu milagre. O Senhor vai manifestar o teu poder. Aleluia. Tem algo bom para acontecer na tua vida. Essa expectativa que eu e você precisamos estar, ou ter. Tem algo bom para acontecer. Tem algo bom para acontecer. Existe algo para acontecer. Se levantou uma dificuldade na sua vida, irmãos, comece a dar graças a Deus. Obrigado, Pai, porque tem algo bom para acontecer. Obrigado, Pai, tem algo bom. Obrigado, Pai, tem algo bom. Essa é a vontade de Deus. Deus está esclarecendo para você nessa noite qual é a vontade dEle. Aleluia.
A decisão está com você, a decisão está comigo. Obedecer a sua vontade ou não. Para que depois de haver desfeito a vontade dele, alcancemos a promessa. Existe uma promessa de Deus para você. Você vai alcançá-la quando fazer a vontade dele. Quando cumprir com a vontade dele. Em tudo dá graça, em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Eu queria chamar o grupo de louvor. Em tudo dá graças a Ele. Em tudo dá graças a Ele. Eu queria que você ficasse de pé, pegasse a sua Bíblia. Abra, por favor, lá em 1 João. A gente vai ler um versículo. 1 João, capítulo 2. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Aleluia! Talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja dizendo aí no seu coração: eu não estou vendo nada, nenhum motivo para me agradecer a Deus. Eu te digo, você tem motivo suficiente para agradecer a Ele nessa noite. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 17. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Você encontrou? Posso ler? Diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Você não vai ser destruído. Você não vai ser destruído, por mais que situações se levantem na tua vida. Eu te digo nessa noite, você não vai ser destruído. Tua família não vai ser destruída. Aqueles que fazem a vontade de Deus vai permanecer firme. Vai permanecer de pé. Pode os ventos contrários fazer você balançar, mas você não vai cair. Você não vai cair. A Bíblia está dizendo para você, Deus está dizendo para você, você vai permanecer firme. Não vai permanecer de qualquer jeito, vai permanecer firme. Você vai permanecer firme. Porque você decide nessa noite fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle é o que mais importa para mim e para você. O que mais importa para mim e para você é fazer a vontade dEle. É esse pensamento que Paulo tinha: rapaz, se for preciso morrer, eu vou fazer a vontade dEle. Se for preciso ter percas na minha vida, eu vou fazer a vontade dEle. Eu vou fazer a vontade do Senhor. O que mais importa para mim e para você é fazer a vontade dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, você pode levantar as tuas mãos. E eu quero te convidar nessa noite, você fazer a vontade dEle. Qual? Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Oh, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Oh, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço, Pai, por tudo que você tem feito na minha vida. Você tem me guardado, você tem me livrado do mal. Você tem protegido a minha família, Pai. Me faz crescer. Oh, eu vivo pela fé e não vacilo. Vamos, cante isso. Eu não paro, não desisto. Sou Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, sou de Cristo.
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Glória a Deus, você pode sentar. Você recebe esta palavra como da parte do Senhor. Aleluia! Alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você gostaria de fazer isso? Você pode estar tomando essa decisão. Chega de fazer do teu jeito. Decida nessa noite fazer do jeito dele. Decida obedecer à vontade dele. E esse é o primeiro passo que você vai dar em direção a essa vontade. Aleluia, tomando essa importante decisão. Você está aqui e ainda não confessou ele publicamente como Senhor da tua vida. Você pode estar fazendo isso. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Se há alguém nessa condição. Ou talvez você se afastou, se distanciou do Senhor. Essa também é a noite que você pode estar voltando para essa presença, para essa vontade. Há alguém nessa condição? Aleluia! 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 Fazendo a vontade do Pai. Importante decisão você tomou nessa noite, amém? Pode acompanhar aquele casal ali, por favor, amém? Dê uma salva de palmas para ele. Aleluia. Há mais alguém quer tomar essa importante decisão também, voltar para os caminhos do Senhor? Amém? Alguém que gostaria de batismo com o Espírito Santo, você ainda não foi batizado, é para você também. Tome essa decisão nessa noite, é a vontade do Senhor. Eu não sei se é a vontade, é a vontade. Eu estou dizendo para você, é a vontade de Deus que você seja batizado com o Espírito Santo. Alguém nessa condição? Alguém que gostaria de oração para cura? Você está aqui, está com alguma enfermidade, nós podemos orar e essa doença vai bater em retirada, vai sumir do teu corpo. É ilegal, essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é cura para você. Todos curados? Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? Como é bom a gente ter essa compreensão que existe uma vontade acima da nossa vontade. Nós temos uma vontade e ela não pode prevalecer acima da vontade do Pai.
É bem verdade que muitas das vezes a gente esquece daquilo que foi ministrado e quer que a nossa vontade prevaleça e a gente vai colher frutos amargos. Vamos desfrutar de algo de um resultado que não estava no panorama, no programa. Mas glória a Deus pelo esclarecimento e por nos trazer de forma bem clara e específica que a gente precisa ter essa vontade de Deus clara e definida em nós, para que a gente possa verdadeiramente ter bons resultados na nossa vida, amém? Queria aproveitar para também fazer, que é vontade de Deus, né? Dízimo e oferta é vontade de Deus, você crê? Dízimo e oferta é vontade de Deus? Então decida obedecer.